As linguagens na educação infantil. A Base Nacional Comum dos Conteúdos diz que o trabalho na educação infantil, o trabalho dentro dos contextos investigativos, o trabalho dentro dos contextos de aprendizagem precisa acontecer em múltiplos tempos, múltiplos espaços e em múltiplas linguagens. Essa informação de múltiplas linguagens, a temática dessa coleção de vídeos que você está acompanhando. Nós vamos tratar de cada uma das linguagens da educação infantil e este vídeo de hoje é sobre a linguagem pictórica. Dentro desta linguagem pictórica nós podemos encontrar os desenhos, as representações, as imagens, as fotografias, as ilustrações dos livros, dentre outros suportes e outras representações. Mas como desenvolver isso na prática de sala de aula? Como estimular esta linguagem em prática de sala de aula e como orientar as crianças no desenvolvimento dessa linguagem? Acho que o importante nesse início de conversa é entender que o processo dito alfabetização, que hoje a gente encontra alfabetização pela imagem, alfabetização pela mídia, alfabetização pela linguagem gráfica e alfabetizações de maneira geral, ele deve ser pensado antes mesmo de o professor iniciar o seu trabalho com linguagem pictórica na educação infantil. A linguagem pictórica, a linguagem do desenho, ela é uma linguagem que precisa se codificar perante a criança para que esta codificação possa ser decodificada também perante a criança. O que isso quer dizer é que uma criança aos poucos vai compreendendo que por meio dos desenhos ela pode dizer coisas e ela de fato diz, e por meio do desenho ela pode entender coisas e de fato ela entende. Vamos juntar algumas coisas da base nacional e do universo da criança para que possamos perceber quais são as reais condições do trabalho com imagem na educação infantil. Quando nós entramos com uma criança numa sala, algumas vezes a gente vê um desenho na parede de uma escada e uma outra criança correndo naquela escada. A presença da criança diante de uma imagem como essa coloca um desafio que está dentro dessa ideia de contingente dos ambientes. O que isso quer dizer? A força de um ambiente, a capacidade que um ambiente tem perante uma criança é uma capacidade de dialogar. Ou seja, em qualquer lugar que a criança estiver, o ambiente está dialogando com ela, seja lá qual for o tipo de diálogo. E as imagens também dialogam com a criança. Mesmo que a criança não saiba ler, mesmo que a criança não entende que é uma via de escape mediante um incêndio, o que acontece naquela contingência de ambiente é uma vontade investigativa que começa a surgir na cabeça da criança. Ela olha para uma imagem e vê uma criança correndo numa escada fora, ali surge uma expectativa, uma desconfiança, uma indagação. E é essa indagação, essa desconfiança que se traduz numa pergunta. E de pergunta em pergunta é que as crianças vão se construindo e vão elaborando aqueles conceitos tão importantes para a socialização delas. Então, eu diria que a primeira coisa que nós precisamos disponibilizar no universo da criança são essas imagens de linguagem pictórica do dia a dia da criança. Numa embalagem, o que é reciclado numa embalagem? É possível entender que uma embalagem é reciclada, mas qual é o sinal, qual é o desenho que me mostra que aquela embalagem é reciclada? Eu preciso, então, apresentar o conceito de reciclagem. Então, com a criança, eu posso juntar papéis, e eu posso reciclar aqueles papéis com a criança. Coloco tudo aquilo num balde d'água, aquilo vai se umedecendo, amolecendo, nós batemos lá no liquidificador ou batemos a mão mesmo com um fouet, com qualquer objeto, peneiramos aquilo tudo ali numa tela, num tecido, colocamos aquilo para secar e aqueles papéis velhos, entre aspas, jogado pela rua, se transforma num novo suporte, num novo papel. Agora, como é que essa transformação diante da criança
consegue ser codificada numa informação que é: isto pode ser reciclado, isto também, isso também, isso também. Então, tudo que nós conversamos até agora se traduz num símbolo, num sinal, numa placa, num desenho de linguagem pictórica de que aquilo é reciclável. Então, compreender os contextos é o primeiro trabalho que um profissional de educação infantil que está interessado em linguagem pictórica deve levar às crianças e a si mesmo. Não precisa sair explicando todas as placas, nem é necessário fazer isso com as crianças. Mas é necessário estar diante desses lugares, desses contextos, diferentes espaços em diferentes tempos e perceber diferentes marcas que vão dialogando com todos nós. Então a placa do trânsito tem imagem, nas embalagens tem imagem, no nosso dia a dia temos imagem e de vez em quando nós nos comunicamos usando essa linguagem. Então eu olho para uma criança e faço assim. O que isso quer dizer? Né? Que linguagem visual é essa? Né? O que um coração traduz para uma criança? Então este é o início de um trabalho e um bom início de trabalho com linguagem pictórica. Decodificar o mundo ao redor da criança, mas ao mesmo tempo codificar o mundo ao redor da criança. Primeiro ponto. Um segundo ponto do trabalho com imagem é justamente perceber qual é o poder que a criança descobriu utilizando a imagem. Então eu faço com que a criança no seu dia a dia da educação infantil possa dizer, possa conversar e possa dialogar tendo a imagem como suporte, tendo a imagem como um mecanismo de comunicação. Desde um simples desenho de esta é minha família. Se aqui eu tenho minha família, qual é a representação que a criança coloca? O papai e a mamãe, 2 papais, 2 mamães, um irmão e uma irmã. Muitas vezes, quando é solicitada à criança a representação da família, a criança coloca um avô, uma avó, um cachorro. Ou seja, deixe a criança explicar, apresentar, contemplar aquele desenho, ao mesmo tempo que as outras crianças da sala também podem fazer a mesma coisa. Se todas as crianças podem, por meio do desenho, apresentar aos amigos a sua família, o desenho é um mecanismo de comunicação, de representação e é um poder nesse processo de construção da aprendizagem da criança. Terceiro ponto, é possível também trabalhar imagem, linguagem pictórica por meio das representações. E as representações podem ser de infinitas naturezas, né? Representação, por exemplo, do ciclo da água. Imagine vocês que a água que ferve ali na chaleira, ela faz bolinhas, né? Ela faz gotículas por meio do vapor. Essas gotículas todas na tampa da chaleira vão ficando pesadas e aquilo cai de volta na chaleira. Esse é o mesmo processo da evaporação, né, que acontece na natureza, a condensação lá em cima, a precipitação, que é a chuva que desce. Isso tudo pode ser compreendido pela criança por meio de desenho, mas também pode ser representado por meio de desenho. Então, o desenho tem múltiplas funções dentro da educação infantil e algumas delas eu estou trazendo aqui. Mas o quarto ponto e o quarto momento da imagem do pictórico com a criança são as ilustrações dos livros. Desde uma história eminentemente pictórica, né, como Eva Furnari, que tem alguns textos, né, como a bruxinha, com a personagem bruxinha em diferentes situações, até mesmo outros que a criança conhece lá no contexto dela. E aí nós vamos da literatura de cordel aos animes do Oriente, nós vamos ver que a imagem é capaz de comunicar valores, situações, fatos e eventos e a criança compreender todos eles. Se é possível a criança compreender um texto ou uma informação por meio da representação pictórica, é possível também ela fazer o mesmo, sendo ela o autor dessa representação, né? E aí, por último, vem as ilustrações filosóficas, literárias que nós encontramos nos livros. Essas representações, muitas vezes artísticas, filosóficas ou literárias, são o que há de melhor para o trabalho de linguagem pictórica na sala de aula. Mas nunca ignore que há uma certa pedagogia, uma certa didática
que vai se avolumando pouco a pouco na compreensão de imagem. É possível você colocar uma imagem para as crianças como a última ceia e as crianças fazerem percepções, fazerem aproximações e compreensões daquela pintura, daquela obra de arte. Mas antes de você só confiar no intuitivo, é importante também munir e empoderar a criança com elementos de compreensão, de decodificação e até mesmo de contemplação de uma linguagem pictórica. O olho da criança, o olhar da criança pode ser educado para o belo, para o sensível, para o doce, para o sublime, e isso de verdade traduz o trabalho de linguagem pictórica na escola. O desenho é sim uma linguagem representativa, o desenho possibilita registros na educação infantil e o desenho é uma das importantes dimensões do trabalho dentro desse contexto de educação infantil. Agora é só dar início ao trabalho. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida e sempre repito que educar é um ato de persistir com delicadeza.